Oi, pessoal. Aqui é a Lê, do blog Mãe Tô Escrevendo, e vocês estão no canal do meu blog. E aqui eu falo sobre livros, estudos e organização. Hoje eu vim mostrar para vocês uma função bem bacana que tem no Microsoft Edge, que é o navegador da Microsoft, que ou ele já está instalado no seu computador, ou você precisa instalar, mas é bem rapidinho que isso funciona. Bem, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu já utilizo o Adobe para estudar por PDF. E eu queria muito achar um lugar em que tivessem várias funções que me atendesse para que eu pudesse estudar em PDF, já que esse período na faculdade a gente vai estar online e não teve entrega de livros. Para quem não sabe, eu faço CEDERJ, né? Eu estudo administração pela Rural, mas é pelo consórcio CEDERJ, à distância. E esse período a gente não vai ter livros, só apostilas em PDF. Então, o que você vai fazer para abrir seu PDF aqui no Edge? Você vai lá na pastinha onde você botou o seu arquivo em PDF e vai em abrir com, na verdade, né, Microsoft Edge, e vai abrir a sua apostila. Eu abri aqui minha apostila da matéria Recursos Ambientais, ó, Recursos Ambientais e Naturais e Desenvolvimento Sustentável, que a gente chama de RENDS. Então, eu abri aqui minha matéria e vou mostrar para vocês como que funciona esse leitor de PDF do Edge. Aqui nós temos a função zoom, né? Se você clicar no menos, ele vai diminuir a tela. Se você clicar no mais, ele vai aumentar a tela. Tem a função girar, que ele vai girar o seu arquivo. Tem aqui a função ajustar a largura, que para deixar a tela toda, que é muito útil, inclusive. Temos a função desenhar, que aqui, ó, quando você clica no desenhar, aparecem várias cores e aqui tem a espessura da sua linha, por exemplo. Eu quero, por exemplo, vermelho e quero grifar aqui esses objetivos em vermelho. Eu não tenho muito dom para isso, sou péssima, mas para quem é bom nisso, dá para você fazer aqui umas setinhas, uns negócios. Mas eu não sou boa nisso, então eu vou apagar. E aí tem aqui a borrachinha para você apagar. Tem aqui, claro, como todo leitor de PDF, tem aonde imprimir e tem aonde salvar. Mas qual é o diferencial aqui desse leitor? Eu vou dar um F5 aqui para ele voltar à página. Que a gente tem aqui, ó, o diferencial é esse aqui, ler em voz alta. Esse ler em voz alta, ele tem algumas opções muito bacanas aqui, ó, em opções de voz. Eu tenho como deixar essa voz mais rápida ou mais lenta, o que eu não tinha achado em outros aplicativos grátis, né? Porque a gente tem aplicativo pago. E aqui em escolher uma voz, você tem a opção de escolher várias vozes, inclusive de outros países. E no Brasil a gente tem 3 vozes básicas aqui, que é essa que está aqui agora, que está escrito Francisco Online Natural Brasil. Tem a Daniel, Português Brasil, e tem a Maria, Português Brasil. Eu gostei bastante da Daniel e da Francisca, que foram as vozes que eu mais gostei. A voz da Francisca normal é essa daqui. Objetivos: 1, 1, 2, 3, 4. Meta da aula: apresentar o grau de devastação ambiental e social que o nosso planeta passa e a importância da conservação dos recursos ambientais e naturais na economia por meio de estatísticas e pesquisas desenvolvidas na atualidade. Eu gostei bastante e quando você coloca ela para ler mais rápido, eu vou aumentar aqui, por exemplo, em mais 2 pontinhos.
eu pelo menos consigo entender o que ela fala. Atualidade. Esperamos que, ao final desta aula, você seja capaz de reconhecer a relação da biodiversidade com a economia, conceituar pegada ecológica e o grau de consumo dos recursos naturais do planeta, reconhecer o que é desenvolvimento sustentável, praticar a sustentabilidade em casa. E eu achei muito, muito, muito legal. Então, eu vou mostrar um outro recurso aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui essa parte do texto, né? E eu achei essa parte aqui interessante. Por exemplo, exemplo mais comum é a lata de alumínio cuja sucata transforma-se novamente em lata. E eu quero grifar isso aqui. Então, eu vou selecionar, clicar com o botão direito do mouse. Tá dando erro aqui. Clicar com o botão direito do mouse e clicar em realçar. Inclusive, eu posso fazer um color code. Por exemplo, usar amarelo para importante, verde para nome de autor e assim por diante. Então, eu vou usar aqui o amarelinho. Nós temos como fazer outras coisas também. Por exemplo, continuar a ler em voz alta a partir daqui. A 95% de energia elétrica que seria utilizada na produção do metal a partir da bauxita. Só o volume de latas de alumínio para bebidas reciclada no Brasil em 2007, cerca de 160,6 mil toneladas, proporcionou. Bem bacana, né? Se eu quiser ler daqui. E aqui tem outras coisas também. Clicando com o botão direito você consegue salvar, imprimir, transmitir mídia de um dispositivo e etc. E aí vocês vão fuxicando aí para ver o que que tem. E uma coisa bem bacana que eu achei é que aqui, ó, por exemplo, somente a etapa de coleta, compra de latas usada, injetou cerca de 5.023 milhões na economia nacional. Né? Eu consigo pegar essa informação e pesquisar na web, clicando com o botão direito do mouse. Ele vai me dar aqui uma pesquisa da web, o que é bem bacana, porque às vezes a gente quer uma referência rápida e não consegue. Então, ele me dá essa opção. Uma outra opção bacana é aqui, ó. Aqui em cima, clicando nesse maisinho, você pode adicionar uma coleção a esse PDF. Então, eu vou clicar aqui, né? Adicionar uma nova coleção. Vou botar o nome da minha coleção, por exemplo, aula 1 de rendes. E vou clicar aqui desse lado no maisinho. Aqui eu posso, por exemplo, criar tópicos. Ó, vou pegar aqui essa partezinha que eu grifei e colocar no meu tópico. Ó. Eu posso mudar a cor desse textozinho. Posso fazer parágrafo. Ó, por exemplo, parágrafo. Cabeçalho. Ó, cabeçalho ele muda a fonte. Cabeçalho maior. E assim por diante. O bacana disso aqui é que eu consigo vir aqui, nesses 3 pontinhos aqui em cima, e enviar isso para o Excel, ou para o Word, ou copiar tudo, ou abrir todas as coleções que eu tenho ao mesmo tempo. Mas eu quero enviar para o Word, por exemplo. E ele vai abrir o Word online, tá? Tá fazendo tudo online, então ele vai abrir no OneDrive. E aí abriu isso já, ó, prontinho, tá vendo? E aí é só você editar e deixar o seu resumo, o seu fichamento já pronto. Aqui você tem como editar o documento, mas você pode também baixar esse documento e abrir ele no seu computador. Eu vou baixar, aqui ó, ele já baixou e eu posso abrir ele no meu Word normalmente e utilizar ele no meu Word, né, no meu computador. Mas o bacana é que isso vai ficar salvo no seu Drive. Então,
se você estiver na rua ou fazendo alguma coisa e quiser usar, é uma ótima alternativa. E uma outra coisa muito bacana é que essas coleções elas ficam salvas. Então, se eu sair desse PDF, ó, eu vou salvar ele aqui. Se eu fechar ele, então primeiro eu tenho que salvar. Peraí. Eu vou sair aqui da voz, vou salvar, né, as alterações que eu fiz. É importante salvar porque você fez grifos, né, assim como no Adobe. No Adobe a gente também salva. Mas eu vou fechar tudo aqui e vou abrir ele aqui de novo. Ó, por exemplo. Abri ele aqui de novo. E aí, se eu clicar aqui em coleções, a coleção que eu fiz vai estar salva aqui. E, por exemplo, se eu parei no meio do caminho na leitura, eu posso vir aqui e voltar e continuar incluindo coisas aqui no meu arquivo. O que eu achei bem bacana. E ele já vai estar, ó, grifado o que você já tinha grifado antes. Cadê a parte que eu grifei aqui com vocês? Aqui, ó. O que você já tinha grifado antes vai ficar salvo. Eu gostei bastante, gente. Acredito que eu vá usar ele. E se eu achar alguma outra funcionalidade dele, eu trago para vocês. Mas era isso. Eu espero que ajude nesse início aí de leituras online. Eu vou deixar o nome da plataforma aqui no título, né, do vídeo. E também na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês baixarem, quem não tiver. E é isso. Para vocês acharem os livros do Cederj, eu vou deixar aqui embaixo o canal do Cederj, onde você acha o livro inteiro, sem ser dividido assim em aula 1, aula 2. Ele vai vir o livro todo, com todas as páginas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da dica. Um beijo grande. Se você gostou, deixe o seu curtir, o seu comentário. Se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo. Beijinhos. Bom semestre!